Está no ar mais um Intera Bio. Porque bio é vida. Aqui quem está falando é a Érica Porto, da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia. Não sei se vocês viram na semana passada, caso não viu, clica lá e dá uma olhada. Nós falamos sobre características gerais dos seres vivos. E aí a gente pegou o quê? Um conjunto de características para a gente definir o que é vida. Porque até hoje, a gente não tem uma definição certa do que é um ser vivo em si. E por isso a gente pegou essas 8 características e tentou trabalhar em cima. E aí, descobrindo então o que é um ser vivo, nós temos que nos perguntar da onde vêm esses seres vivos, como eles se originam, certo, Gui? Sim, durante muito tempo, a gente teve ali discussões, teorias, pensamentos a respeito disso. E hoje a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês. E para você que está acompanhando a gente aí desde sempre, dá um gostei, deixa um comentário aí, nós responderemos no Inteiramente Responde. Isso, toda última quarta-feira do mês, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar falando a respeito da origem da vida, o que na verdade analisaremos primeiro as teorias para isso. Bom, iniciaremos aqui então a nossa linha do tempo, dividiremos ela em antes de Cristo e depois de Cristo, certo? E aí nós temos aqui antes de Cristo o século IV. Nesse século IV, vinham pensadores, observadores com a teoria da abiogênese, também conhecida como teoria da geração espontânea. E no que ela consistia? Ela falava o seguinte, que existia o surgimento de vida, ou seja, de seres vivos, a partir da matéria inanimada. Isso de forma constante. E o exemplo que nós temos, desses pensadores é 350 anos antes de Cristo, Nós temos ali o Aristóteles. Aristóteles ele foi o pai da zoologia, então ele teve grandes contribuições para a biologia, E ele observava, o surgimento de seres vivos e ele chegava a algumas conclusões, Então, como exemplo, nós temos aqui, Ele observou lá corpos em decomposição e desses corpos ele percebeu que surgiam os vermes, que hoje nós sabemos que são as larvas de moscas, E ali na época eles chamavam de vermes. Ou então ele via que de lodo de rios surgiam ali os sapos e as rãs. Esse pensamento, essa teoria da abiogênese perdurou durante muito tempo. E a gente vai ver ela também lá no século XVII. No século XVII, a gente tem ali um pensador, mais ou menos por volta de 1610, chamado Jean-Baptiste van Helmont. Ele era médico e era adepto dessa teoria. Ele chegou até a formular receitas para a biogênese, receitas para o surgimento de seres vivos. Uma das receitas famosas dele foi justamente essa: camisas com suor mais germe de trigo, ou seja, alguma matéria que servisse como alimento. E isso você teria que deixar durante 21 dias num canto. Após esses 21 dias, iriam surgir ratos. Uma coisa que ele defendia muito era o princípio ativo. Ele falava que, por exemplo, o suor, como era de humanos, era um princípio ativo, que isso que daria a força para a matéria inanimada gerar seres vivos. Aí vocês podem estar se perguntando, por que eles pensavam dessa forma? O lodo dá origem a sapo? Mas é pelo seguinte fato, gente. Eles seguiam uma corrente filosófica chamada empirismo, que baseava-se apenas na observação. Então, o Aristóteles mesmo, ele ia lá, observava aquela situação e aí ele tirava suas conclusões. Não tinha um método para que ele experimentasse e provasse que de fato aquilo aconteceu. Posteriormente, veio ali uma galera que estava usando então o método científico. Esse método científico consistia em você pegar e reproduzir esse fenômeno, fazer várias experiências para tentar simular novamente, para tentar chegar a conclusões mais concretas, mais exatas. Ainda no século XVII, teremos a teoria da biogênese, que ela consiste em todos os seres vivos originam-se de outros seres vivos pré-existentes. Um adepto dessa teoria foi o médico italiano
Francisco Redi, em 1668. E no seu experimento consistia em duas partes. Ele pegou 2 frascos e em um desses frascos ele colocou carne e no outro também. O que mudava de um para o outro é que ele colocou uma gaze por cima. Passando algum tempo, o que ele conseguiu analisar, observar? Ele viu que o frasco que estava sem a gaze teve a presença de moscas, teve a presença de ovos e de larvas. Já a carne que estava com a gaze não tinha essas moscas, essas larvas no seu interior. Elas ficavam por cima dessa gaze. Com esse experimento, Red pôde concluir que a vida vinha de uma vida pré-existente, que a vida, as moscas no caso, vinham de outras moscas. E isso pôs um fim na abiogênese para moscas. Outros cientistas foram seguindo essa linhagem e foram fazendo experiências para outros animais, para outros seres vivos. Aí nós temos uma observação que em 1678, Leeuwenhoek, ele usando o microscópio simples, com uma única lente que aumentava 300 vezes o tamanho real, ele observou alguns micro-organismos, Então ele conseguiu observar ali colônias de bactérias, protozoários, Com essas observações, eles começaram a acreditar que a teoria da abiogênese funcionava para os micro-organismos. Ela poderia não funcionar para os macros, mas para os micros ela estava de pé. E com o advento do microscópio, a gente teve ali uma galera que começava a analisar vários tipos de coisas, de substâncias e tudo mais, como por exemplo, poça d'água, o sangue e até mesmo o esperma. Inclusive no esperma, eles encontravam estruturas que se mexiam e aí eles chamaram de animais do esperma, espermatozoide. Inclusive, observando o espermatozoide, eles viram as estruturas internas, que são as organelas, e tinha um formato que lembrava um pequeno homem, chamando ele então de homúnculo. E aí com isso, o que eles acreditavam? Que o homem era o produtor da semente e a mulher era uma casca, o qual a semente brotaria e dessa forma surgiria um novo ser vivo. Sim, uma outra coisa também que eles começavam a analisar eram bactérias. Só que na verdade as bactérias não são visíveis a esse microscópio, E aí o que acontecia? Eles só conseguiriam ver essas bactérias depois que elas se multiplicavam. Então, como que surgia, Eles viam lá o espaço em branco, de repente surgia um ponto preto. E esse ponto preto, que eles acreditavam que era um único indivíduo, na verdade era um conjunto, uma colônia de bactérias. E dava a impressão que surgia do nada. E como era um pontinho preto, eram bactérias. A teoria da abiogênese, então, ela continuou. Por volta do século XVIII ainda. 100 anos depois, a gente via as pessoas usando essa teoria para justificar o surgimento de vida. Mais ou menos, na metade desse século, a gente teve uma leve disputa entre abiogênese e biogênese. No lado da abiogênese, a gente teve, em 1745, John Needham. John Needham, ele fez um experimento que consistia no seguinte: ele pegou um frasco, colocou um caldo nutritivo nesse frasco e aqueceu. Após ter aquecido esse frasco, ele deixou esfriar e exposto. Logo mais, ele pegou uma rolha e tampou esse frasco. Com o passar do tempo, esse frasco e esse caldo que estava nele começou a ficar turvo e ele pôde constatar que existiam então micro-organismos nesse caldo. Logo, ele concluiu que a matéria inanimada dava origem à vida, dava origem a micro-organismos. E foi essa a conclusão de Needham. E aí do lado da biogênese, nós temos em 1770 Spallanzani contestando o experimento de Needham. Então o Spallanzani fez o seu experimento, ao contrário de Needham, que tampou o seu balão volumétrico apenas depois de aquecer, o Spallanzani colocou o conteúdo dentro do seu balão e fechou ele hermeticamente. Então dessa forma, ele em nenhum momento, após colocar o caldo, teve mais contato com o ambiente exterior.
Então ele ferveu esse caldo de carne por muito mais tempo, né, do que o Nidiran havia esquentado, né? Então ele ferveu por muito mais tempo e não abriu esse balão volumétrico. E aí então, deixando esfriar este balão, esperando por bastante tempo, né, ali umas 2 semanas mais ou menos, ele conseguiu constatar que não havia micro-organismos dentro desse balão, né? E aí assim, dessa forma, demonstrar que se os micro-organismos eles surgissem do caldo de carne, então eles teriam que ter surgido dentro desse balão lacrado hermeticamente. E não surgiu, ele estava sem micro-organismos. O que Needham contestou foi o seguinte: no século XVIII, a gente tinha ali a teoria da força vital. Essa teoria nada mais era do que o princípio ativo, que já era visto por Helmont, por Aristóteles, que era o que isso? Era o princípio que fazia a matéria ter força para gerar vida. Era o princípio que conseguia estimular a matéria inanimada a virar ser vivo. E no caso, nesse século XVIII, eles tinham feito experimentos tal, e falavam que esse princípio ativo, que essa força vital, era trazida pelo oxigênio, pelo ar que respiramos. Então ele contestou Spallanzani, falando que como ele lacrou hermeticamente o balão e ferveu demais, ele destruiu a força vital. Consequentemente, os micro-organismos não iriam sobreviver de forma alguma. E o Spallanzani não conseguiu arrumar argumentos, porque se ele deixasse aberto, os micro-organismos apareceriam, porque eles estavam no ar. Se ele deixava fechado, acabou com o princípio ativo. Então ele ficou sem saída, sem conseguir contestar Needham. E desta forma, Needham venceu essa batalha. Lembrando que no experimento de Red, ele conseguiu derrubar a abiogênese para as moscas. Posteriormente, outros cientistas começaram a derrubar essa abiogênese para outros seres vivos macroscópicos, como patos, como ratos e assim por diante. E a abiogênese continuava para micro-organismos, que na época eles chamavam de micróbios, né? Não se tinha como provar que aquilo surgia de outro ser vivo. Ainda mais que a gente tinha ali o princípio ativo, né, a força vital trazida pelo oxigênio, né? E isso continuou e foi durante muito tempo. E aí então essa disputa se perdurou por mais um século. E aí no século XIX tivemos finalmente o fim da biogênese. Uma universidade em Paris resolveu oferecer um prêmio para quem conseguisse acabar com essa disputa. E aí finalmente em 1860 tivemos Pasteur com seu experimento conhecido como pescoço de cisne, né? Então o que o Pasteur fez? Assim como Needham e Spallanzani, ele também esquentou um caldo de carne. Só que ele teve uma pequena diferença, né? Ele pegou então 2 balões, né? Um balão A e um balão B, colocou lá o caldo de carne nos 2, só que ele esticou o pescoço desses balões, sem tampar a entrada desses balões. Dessa forma, o princípio ativo continuou entrando, certo? O princípio ativo bem entre aspas. E aí ele esquentou bastante, certo? Para poder matar os micro-organismos. Após ter aquecido, ele percebia que tinha uma entrada para esse tal princípio ativo, que acreditavam na época que era o oxigênio, e tinha uma saída também de ar. Ou seja, a água desse caldo era esquentada e saía por aquela região. No momento que ela ia se distanciando da fonte de calor, ela ia condensando. Ela ia ficando em estado líquido e formava gotículas ali nessa curva do pescocinho. Essas gotículas serviam como filtro, porque se entrassem bactérias ou poeira pelo ar, elas ficavam o quê? Ficavam retidas nesse filtro, nessas gotículas d'água. Assim, o ar, o oxigênio continuaria entrando e mesmo qualquer bactéria que fosse entrar junto ia ser retida por esse filtro. Passando um tempo, deixou esses caldos esfriarem e um deles, ele quebrou esse pescocinho de cisne. Ele destacou esse pescocinho de cisne do gargalo principal. O outro ele deixou intacto. Passando mais um tempo, ele percebeu que o que estava intacto não tinha presença de micro-organismo. E no outro, que ele destacou o gargalo,
começou a ficar turvo, começou então a ter presença de micro-organismos. E foi assim então que Pasteur colocou um fim na abiogênese. Ele conseguiu mostrar que todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente. Não é a matéria inanimada, não é nenhum princípio ativo que dá origem aos seres vivos. E aí com isso temos a frase de Louis Pasteur: toda vida vem da vida. Nesse século XIX, Pasteur também foi um grande contribuinte da ciência. Uma das técnicas que ele desenvolveu e até hoje é usada é a pasteurização. Então, leite pasteurizado não é leite com pastel? Boa. Não. A pasteurização é um processo então de esterilização, né? E a gente aquece ali, por exemplo, o leite que você falou a ultras temperaturas, né? A mais de 120 graus e baixa bruscamente a menos de 30 graus, né? Então é um processo muito rápido e muito intenso na variação da temperatura. Se vocês olharem lá então na caixinha de leite, vocês verão lá leite UHT, que em português é temperatura ultra alta. Então esse leite ele é aquecido lá em mais ou menos 4 segundos numa temperatura super alta e depois eles descem dessa temperatura a menos de 30 graus. E aí posteriormente eles já envasam ele numa embalagem hermeticamente fechada, vem a esplanazane de novo, e você consegue ter esse leite aí por 180 dias sem estragar. Esse processo brusco de aquecimento e resfriamento é justamente para bactérias, micro-organismos não formarem esporos, que se você vai continuamente, gradativamente aumentando a temperatura, elas vão se aclimatando a essa temperatura, né? E vão deixar esses esporos que são estruturas resistentes, né? A contribuição então do Louis Pasteur, além de acabar com a abiogênese definitivamente, ele teve esses processos ali, né? De esterilização, certo? E aí uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você quebrou o pescocinho do cisne? Pensa. Para você que está pensando o que é quebrar o pescocinho do cisne, é justamente isso. O que é, Érica? É você abrir a caixinha de leite. É quando você pega alguma embalagem hermeticamente fechada, um meio esterilizado, e você faz o quê? O que Pasteur fez? Ele quebrou o pescocinho do cisne. Ele deixou o conteúdo exposto para micro-organismos do ambiente, né? Tanto que quando você abre o leite, você pode consumir ele por 180 dias? Não, apenas por 3 dias já fica aquela coisa, já vira uma coalhada. Só que faltou uma coisa. Resolvendo então essa teoria da abiogênese, sabendo que ela não vem da matéria bruta de algo inanimado, e aí então surgiu uma nova pergunta: de onde veio o primeiro ser vivo? E esse foi o nosso Interabil de hoje, né? Fica aí com essa pergunta e na próxima sexta, às 1h30 da tarde, a gente vai estar aqui de novo, certo, Érica? Certinho. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha ele com seu amigo para ele também ter um conhecimento a mais sobre a origem da vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva! Ajude a gente a crescer ainda mais esse canal, para a gente continuar fazendo essas aulas com conteúdo, certo? E a próxima aula vai ser sobre origem da vida, parte 2, ok? Vamos responder essa pergunta aí para vocês. Até mais!